Nós lemos aqui, na primeira parte, falamos sobre o modelo de obreiro que nós não deveríamos seguir. Agora vamos para o modelo número 2, que nós não devemos seguir. Ainda na página 16, diz assim: este obreiro também foi separado recentemente, gosta de estudo, concluiu o 2º grau, já se matriculou em um curso de teologia, é assíduo aos cultos, está sempre presente nas necessidades da igreja, não é crítico e também é vocacionado. Aliás, esse é o modelo a ser seguido, diferentemente do primeiro. Existe uma coisa que nós identificamos como preguiça. Nossa, misericórdia. Ó, lembra que eu falei aqui, acho que foi a aula passada, do botãozinho automático? Cuidado com o botão automático. Sim. Lembra? Vocês guardaram isso, né? Cuidado com o botãozinho automático. Eu não consegui pegar na Bíblia, eu não sei qual que o meu nome está na escala, então eu chego lá e já sei fazer. Cuidado. Outra coisa interessante, obreiro, brasileiro tem preguiça de ler. Agora, crente pentecostal é pior ainda. Ainda mais brasileiro, tem que ser brasileiro. Tem que ser brasileiro. Vai lascar. Então, muito cuidado com essa preguiça. Tem que manejar. Obreiro aprovado, aonde fica na 1? Livro profético do Antigo Testamento, um dos 17 livros chamados Profetas Menores. Eita glória. Tem que dominar. Gente, o básico tem que saber. É claro que você não é obrigado a saber disso, mas o básico precisa entender. Não, nós vamos explicar. Bom, página 17. Entendendo a organização, a parte mais administrativa. Quando se estuda administração eclesiástica na escola de teologia, se aprende que a igreja é regida por leis. Ela tem direitos e deveres perante o Estado, como tal segue uma linha administrativa que, aliás, não é diferente de uma empresa. Apenas só no caso de que a igreja é vista como uma entidade sem fins lucrativos. É claro que se eu for falar isso no culto de domingo, olha, nós somos uma empresa, vai ter gente se saindo escandalizada. É mesmo. Fui na igreja lá, o pastor falou que a igreja é uma empresa. Não se fala isso no público. O pior é que você fala que ele é empresário. É. Faz com tudo. Aí na hora do dia de oferta, aí eu vou dar dinheiro para o empresário, aí já cria um bloqueio. Mas como vocês são aspirantes ao ministério, vocês precisam entender e ter essa visão. A igreja precisa ganhar dinheiro. Mas é assim que funciona. Aqui, gente, quem está falando não é um avarento não, tá? É necessidade da igreja. Quando você for pastor, se um dia Deus colocar você como um pastor ou uma pastora, você vai entender essa parte financeira. Dá para falar ou cuidar dessa estrutura sem falar de dinheiro? Não dá. Ainda que seja uma empresa sem fins lucrativos, a igreja precisa de dinheiro para funcionar. Não tem jeito. Então, temos que ter essa ideia de que a igreja é uma empresa. É claro que você, como obreiro, precisa entender isso. Uma ovelha não precisa entender isso. Mas vamos esconder da ovelha? Não. Tem pessoas que não têm a estrutura para entender isso. Essa é a questão da organização. Agora, entendendo as pessoas, que é o mais complicado, né, pastor? Entendendo as pessoas. Como vimos anteriormente, o meio influencia o comportamento humano e vice-versa. Tem um texto bíblico que agora me fugiu aonde está. Eu acho que é 1 Coríntios. Paulo ele vai dizer o seguinte: olha, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo está dizendo que o meio influencia. As más conversações corrompem os bons costumes. Isso quer dizer o seguinte: cuidado com aquilo que você ouve.
Cuidado com aquilo que você escuta. Quem estava aqui naquele dia que eu preguei aqui na inauguração? Vocês lembram que eu lembrei, agora que eu estou me lembrando, vocês lembram que eu citei um texto de Mateus 16, quando Jesus faz 2 perguntas para os discípulos? Sua mente é boa, né? Hã? Sua mente é boa, né? No dia da inauguração. Vocês lembram que eu perguntei Lá no assim? fundão ainda. Então vamos relembrar, Mateus 16, vamos lá. Mateus 16. Né, pastor? Lá no fundão já não. Mateus 16. Cuidado com aquilo que você ouve. Mateus 16. Mateus 16. A partir do versículo 13. Venha para nós, pastora. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Indo Jesus para os lados de Cesareia. É Cesareia ou Cesareia? Cesareia. Tá, Cesareia de Filipe. Então, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, Não, tá certo. Tá certo. Perguntou a seus discípulos: perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis quem eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Aqui, ó. Quando Cristo faz essas 2 perguntas para os discípulos já estão há 1 ano convivendo pessoalmente com Cristo no ministério terreno dele. Esses discípulos viram Jesus curar, ressuscitar, operar sinais e maravilhas. Nesse texto, eu diria que Jesus está fazendo a sua primeira reunião ministerial com os 12. E olha a pauta da primeira reunião de Jesus com os 12. A primeira pergunta: o que os homens estão dizendo acerca do Filho do Homem? Lembra que eu disse cuidado com aquilo que você ouve? Porque veja bem, entendendo pessoas ali na apostila, nós iremos lidar com situações como essa. Por quê? As pessoas falam muito. Aliás, nós falamos muito. Mas a gente precisamos filtrar aquilo que falamos, aquilo que ouvimos, e não assimilar aquilo que ouvimos como a verdade absoluta. E como exemplo, olha esse texto. Jesus faz uma pergunta: o que os homens estão dizendo acerca do Filho do Homem? Qual é o interesse de Jesus? Saber a opinião do público a partir daquilo que os discípulos estão ouvindo. É como se o pastor da igreja fizesse uma reunião ministerial aqui e perguntasse para cada um de vocês: o que as ovelhas estão dizendo do pastor de vocês? Se o pastor Cristiano fizesse isso: olha, quero saber de vocês, as ovelhas, vocês conversando aí, o que eles estão dizendo acerca da direção da igreja? Eu não sei se você percebeu que os discípulos começam a responder. Um diz assim: olha, eu ouvi dizer que o Senhor é o profeta Elias. Outro: eu ouvi dizer que o Senhor é o profeta Isaías. Outro: eu ouvi dizer que o Senhor é o profeta Jeremias. Outro: eu ouvi dizer que o Senhor é algum dos profetas. Aí Jesus pacientemente, eu imagino, ele ouve o relato de todos eles. Aí ele faz a segunda pergunta: e vocês? O que vocês pensam de mim? Se o pastor Cristiano chegasse aqui na reunião ministerial, fizesse essa pergunta: o que vocês pensam de mim? Interessante, pastora Débora, que se você ler o texto, dá a entender que na segunda pergunta, você que está aí de casa, pode acompanhar, dá a entender que na segunda pergunta, ninguém levantou a mão para responder. Houve uma certa demora para responder.
E eu te pergunto, por que houve esse meio que silêncio na segunda pergunta? Porque ninguém sabia quem Jesus era. Não, mas eles já caminhavam com Jesus um Eles já ano. estavam com Jesus. Mas A gente tem que prestar atenção naquilo que a Bíblia não diz, porque às vezes o que a Bíblia não diz fala mais do que a Bíblia está dizendo. Pegou? mais ou menos. Vamos lá. Ele faz a primeira pergunta: o que os homens estão pensando? Primeira reunião ministerial: o que o povo está dizendo acerca do Filho de Deus? Aí todo mundo, Elias, Isaías, Jeremias, os profetas. Aí ele: legal, e vocês? O que vocês acham de mim? O que mudou? Da primeira para a segunda pergunta. O silêncio. Aquilo que eles ouviram influenciou mais naquilo que eles pensavam. Eles sabiam, ficaram em dúvida em falar quem era ele. Mas eles sabiam. Porque na primeira resposta eles respondem o que eles estão ouvindo dos outros. Rápido. Quando Jesus pergunta deles, Será? E agora? Eu caminhei com ele 1 ano, mas ainda tenho dúvida de quem é ele. exatamente. Mas eles sabiam, mas automaticamente por ser influenciado pelas palavras dos outros, aquilo entrou dentro da cabeça deles. Eita glória! Exatamente. A didática, né? Olha só, a didática e a pedagogia do texto é justamente isso. Quando Jesus faz a reunião, aqui gente, quando Jesus faz a reunião, Jesus quer saber se a opinião de terceiros está influenciando na opinião dos seus obreiros. É verdade. Você precisa saber quem você é e quem você está seguindo, para que a opinião de terceiros não interfira na sua decisão. Ó, a impressão minha se ela continuar está quente. Tá quente? Ajuda pastor. Dia morou. Ó, aqui gente, ó, aqui, ó. A opinião deles foi alterada. Quem aqui, gente, quem aqui já mudou de opinião em relação a uma outra pessoa a partir daquilo que você ouviu? Todos nós. A maioria, todos nós é forçado, mas a maioria de nós assimilamos assim. A gente muda de opinião em relação a uma outra pessoa a partir daquilo que ouvimos de terceiros, quando no caso deveria saber se aquilo que você está ouvindo é verdade ou não. É isso mesmo. Isso cabe dentro da questão ministerial. Primeiro, vocês precisam saber quem vocês estão seguindo. Vocês precisam ter a convicção do que vocês querem. O que você quer? Aqui, varão, aqui. O que vocês querem na igreja? E quem você está seguindo? Você conhece quem você está seguindo? Porque se a partir do momento que você sabe quem você está seguindo, então o que dizem não pode mudar a opinião de vocês. Ora, falaram mal do pastor Cristiano. Ah, é? Caramba, eu sou lá da igreja dele e tal. Gente, isso não pode acontecer. Você precisa ter certeza de quem vocês estão seguindo. Vocês precisam ter certeza da igreja que vocês estão seguindo. Porque isso é muito importante. Porque, gente, um conselho prático de quem já viveu muitas coisas: vocês ouvirão muitas coisas. Vocês ouvirão muitas coisas, só que você precisa ter opinião própria. Você não pode ser Maria vai com as outras. Pelo conselho dos outros. Exatamente. Porque veja bem, quando Jesus faz a segunda pergunta a todo mundo, só que é aquele detalhe: enquanto todo mundo muda de opinião, tem sempre alguém que é fiel. Pedro toma a palavra, aponta o dedo e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A gente precisa entender que se tem alguém mudando de opinião, Deus preserva aquele que é sempre fiel.
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E como recompensa, no decorrer do texto, depois vocês leem em casa, Jesus olha para Pedro e diz: disseste bem, porque quem te revelou não foi a carne, ou seja, a sua opinião também foi mudada. Quem te revelou foi o Espírito Santo. Os 12 discípulos, quando eles andavam com Jesus, onde Jesus passava, algo tinha que acontecer, mas entre eles ali não acreditavam assim, não. Não, os próprios irmãos de sangue de Jesus não acreditavam. Eles acreditavam quando eles olhavam para o olho assim, o milagre acontecendo, porque Jesus falava, eles não botavam muito. Gente, os discípulos, se nós formos estudarmos os discípulos, eles entenderam mal a proposta do Evangelho do reino de Jesus Cristo. Em determinado momento, enquanto Jesus falava de morte, os discípulos estavam preocupados que ia sentar na cadeira no céu. Posso sentar à direita e à esquerda? Será que E Jesus foram fala só de eles? cruz. Será que foram só eles que pensaram desse jeito Não, mas hoje em com dia? certeza. Então vamos lá. Então, entender pessoas. Cuidado com aquilo que você ouve. Se eu fosse pautar aqui na lousa, eu colocaria: cuidado com aquilo que você ouve. Gente, pessoas dizem muitas coisas, mas eu quero saber o que você acha, a sua opinião. Você tem sido beneficiado? A tua vida espiritual tem sido beneficiada? A sua família tem sido abençoada? Então cuidado com aquilo que você ouve. Bom, página 17. Ética comportamental. Toda empresa que se preza. 17 passou. Eu estou no 18, tá? Desculpa. Ética comportamental. Toda empresa que se preza prima pela boa apresentação dos seus. Deixa eu fazer uma pausa aqui sobre a questão da recepção. Quem aqui fica na porta? Quem aqui fica escalado para recepcionar as pessoas? Só vocês dois? Quando vocês demais forem, gente, a recepção é o cartão de visita da igreja. Ou a igreja, presta atenção na função importante que vocês executam. A recepção demonstra se a igreja está sadia ou está doente. Se a pessoa está morta na igreja, Pela recepção. Tá na porta recepcionando, você nunca, se você está com problema em casa, ou não venha, não fique na porta, porque você precisa estar lá sorrindo. Gente, você pode estar com o coração sangrando, tem que abrir os dentes lá fora, recepcionar, boa noite, a paz de Cristo, seja muito bem-vindo. Gente, olha só, visitante, jamais pode ficar nos últimos bancos. Mas eles não querem estar na frente. Aí você deve respeitar. Olha, eu quero ficar aqui atrás. Via de regra, precisa ter um local reservado aqui na frente. Isso é muito importante, porque o visitante vai se sentir importante. Porque se você conseguir ter uma boa recepção e aquela pessoa ficar, gente, ela nunca vem sozinha. É verdade. Ela traz um filho, aí já temos um integrante do departamento infantil, ou um jovem, futuro grupo da mocidade, o marido vem junto, nós já temos aí um casal, uma família. Então é importante, jamais cara fechada, simpático. Se você não gosta, você tem que ser comunicativo ali na porta. Graça. Esses daqui é até demais. Ter graça, principalmente com as irmãzinhas. Essa aqui é, tem que pegar. pronto, já vai deixar o menino na Nossa, bem outra revelação aí. É bem As menininhas, as novinhas. Todas. Jesus. Merece que todo mundo passe. Mas o nosso acabou de falar, eles têm que estar adequado, porque nós acabamos de falar, eu creio que a gente tem que receber o homem e a mulher vestido que é com um sorriso no rosto, não é? Sim, e também a questão, a questão, aí que tá, veja bem, a gente tem que conhecer a linha tênue da ética. Se for homem,
cuidado com o contato com o sexo feminino. Com todo respeito, né? Se for, pegue no caso agora não dá para pegar na mão, né? Mas Não, meu não, filho. não. Aqui, ó, no meio do varão, vai ser irmão. Você entendeu? Respeito. Outra coisa importantíssima. Quem dá um beijo no rosto da esposa do varão aqui? Não, isso Mas não não, aproveitarzinho. Ó, Quem? eu conheci um casal, olha só, eu conheci um casal, gente, aqui ó, eu conheci o casal, olha só a importância do porteiro, do diácono, do auxiliar, fica na porta. Eu conheci um casal, a esposa era crente e o marido não era. A esposa era uma baixinha, fortinha, e o marido era altão e magro, né? Só que ele vinha trazer a esposa todos os cultos. Olha a importância da boa recepção. Esse caso é um péssimo exemplo que eu vou citar para vocês, né? Porque até que santa eticamente a gente tem o costume do linguajar, né? Principalmente o pentecostal tem um linguajar diferente. Varão, varoa, canela de fogo. Gente, canela de fogo, se você for no dicionário, é varizes. Ai, misericórdia. Língua de fogo, se você for ver no dicionário, na Bíblia, é fofoca. Oi, varão, língua de fogo. Eita! Se você pegar Tiago capítulo 3, a Bíblia está dizendo que a língua é como fogo que incendeia a floresta. Então, língua de fogo é fofoca. Canela de fogo, dicionário é varizes. Tem gente que entra por essas portas que não conhece o nosso linguajar. Porteiro, tem que ser... Gente, até no linguajar você tem que tomar cuidado. Então essa irmã, todos os cultos, né? O marido lá ia levar ela lá para a igreja. Teve um dia que o marido decidiu entrar para assistir o culto. Começou indo para o culto. Então ele chegava, estacionava o carro, pegava a esposa e entrava para o culto. O porteiro lá na porta, que cumprimentava a irmã, chegava pro irmão: a paz do Senhor, varão. O irmão olhou assim para ele, o rapaz, o marido da mulher, da irmã, olhou assim para ele e começou a estranhar. Aí, no outro culto: Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, varão. E aí ele ficou incomodado com aquilo, né? Todo o culto: Pai do Senhor, varão. Aí teve um dia, essa irmã depois me falou, é amiga minha, teve um dia, né, que ele em casa falou para a esposa: ó, hoje eu vou no culto com você, mas se aquele irmão Me chamar de varão. que fica lá na porta me chamar de varão, eu vou descer o burro nele. Ele era magro, já. Exatamente, ele não entendeu. Que ele era magro. Quando chegar varão, para nós varão é um homem, mas ele estava entendendo que o irmão estava chamando ele de magrelo. Varão. Ai, meu. Tem que tomar cuidado com isso. Outro detalhe: a vestimenta. Dependendo da denominação, não sei se aqui é assim, mas o terno, a gravata, independente da vestimenta, tem que estar alinhado. Porque vocês é o cartão de visita. Quem fica lá é o cartão de visita. Não necessariamente o terno, tá, gente? Eu disse terno aqui, mas por força de expressão. Mas, por exemplo, se coloca de pé, varão. Um exemplo, tá? Culto oficial, assim não pode. Obreiro não. Principalmente, tá? Vem aqui, aparece aqui na câmera, varão. Agora vai. Assistir. Ó, assim não pode. Porque, veja, gente, a linguagem corporal fala muito nessas horas. Por exemplo, imaginemos que aqui fosse um culto, uma festividade, um sábado profético. Aí está lá no cartaz a foto do pregador, o nome do pregador. Se ele chegar assim, Meu Deus. Nossa. como que a igreja vai ver esse pregador? Nossa, esse é o pregador?
tá? É um exemplo que eu estou falando, é um exemplo, tá? Esse é o pregador. Ele é coach. É o que? Coach. Mas de repente, o pregador chega alinhado de terno e gravata, com a Bíblia na mão. Esse é um pregador da noite. Já muda, a linguagem corporal é diferente. A mesma coisa a questão da recepção. Tá na escala, gente, não venha desleixado. Cuidado com o chinelo de dedo. É só no final. Calma. Hoje, Calma. Chinelo de dedo. eu trabalhei de salto, ai, por favor. Né? Se vir de chinelo, ela vai treinar, porque ela não Gente, até ficar arruma o cabelo. Isso aqui a gente aprende na homilética. Arruma o cabelo. Gente, porque nós corta barbudo, né? Aí, pastor, Hoje eu deixei passar, Gente, né? eu estou falando, cada denominação tem o seu costume. Eu não quero implantar aquilo que eu acho, não, pelo amor de Deus, tá? A gente tem que ver. Esses dias aí eu fui pregar num congresso de jovens, eu estava no interior, tinha pregado à tarde no interior, cheguei em casa correndo, troquei de roupa, fui para São Bernardo, cheguei numa determinada igreja tradicional, cheguei lá do jeito que eu estou aqui, ó. Quando o jovem que me convidou, né, quando ele me viu assim, eu estranhei, ele olhou para mim diferente. Aí o pastor pediu para ele sentar do lado, para eu sentar do lado dele. Sentar do lado dele. Ele pediu para o pastor sentar no banco do outro banco. Que honra, né? Dobrei meu joelho, orei, coloquei, feliz porque a igreja estava naquele clima espiritual, aquela coisa fantástica. Aí o pastor olhou me chamou assim: quem foi que te convidou? Eita. Eu não dei nem a paz do Senhor. Quem foi que te convidou? Eita. Falei, eu como não sou bobo, apontei, foi ele. Foi ele. Porque hoje eu senti um clima estranho, foi ele. Ele te avisou que a gente aqui não aceita pregador barbudo? Eita. Aí eu, pastor, me desculpe, me perdoe, eu não sabia. Ética, eu não sabia. E o rapaz lá te avisou? Não me avisou, pastor. Se ele tivesse me avisado, eu tinha tomado esse cuidado. Expliquei para ele que eu tinha vindo de viagem, tal, tudo. Aí ainda sugeri: o senhor quer que eu desça e vou ali do outro lado da rua, compre um presto barba e faça barba no banheiro? Eu falei: não, o senhor já está aqui mesmo. Aí veio um balde de água fria. Preguei Mateus 1 esse dia. Lembrei? Mateus 1, que eu falei da questão da religiosidade. Meu Você Deus. precisa pregar isso daqui pra mim, pastor. Religiosidade. Gente, eu aproveitei o assunto. Pra Vocês estão se detendo na barba, deixa eu pregar religiosidade. Jesus colocou na família dele prostituta. E aí? Eles ganham barulho. É. E aí? Preguei que ele inaugurou o paraíso com um ladrão. E aí? E aquela época todo mundo era barbudo. Pronto. E Você entendeu? E que O pastor fogo falou? caiu, eu só olhei pro pastor depois, ele... Aí. Deixa eu ir para casa, irmão. Então, mas se eu soubesse, pela ética, a igreja lá não é assim. Então, a questão da barba feita, sabe? Cabelo cortado, isso é importante. Gente, é cartão de visita. Uma boa recepção. Se você, através de uma boa recepção, fazer com que aquele visitante fique, você só não está ganhando. A igreja não só ganha aquele, vai vir gente com ele. Isso é importante, então cuidado com a vestimenta, com a aparência. Outra coisa, a questão da ceia. Teve um período em que as Assembleias de Deus, né, a gente utiliza, na hora do diácono servir a ceia, tinha, sabe aquele clips para prender a gravata? Meu Deus. Por quê? Na hora de servir a ceia, a gravata, um vinho. Isso é falta de ética. Na hora de servir a ceia, né, Jesus diz: tomai e bebei. Aí o cidadão está com a bandeja aqui, aí tomai e bebei, cospe, saliva no suco de uva. São coisinhas que não tem nada a ver, mas enfim, nós estamos aqui aprendendo como obreiros. O cabelo
né? Eu não sei se aqui a diaconisa serve? Cabelo preso, ou se for mulher, feminina. Por quê? Se cai cabelo no vinho, Eu já tomo é uma questão de ética, principalmente de ética. a nossa é descartável, né? Porque a nossa é assim, é descartável. Nossa, é bem. Por causa da pandemia também. Isso A é gente importante. comprou aquelas individuais. Pastor, isso aí eu não vou levar pra casa, não. Vai ficar aqui. Você tava sentindo falta do Ailton, não tava? Dele falar? Tá muito silêncio. E pastor, Pois não. Pera aí. no caso aí do rapaz que não arrumado e tal, né? Eu gosto também, é gostoso essa bem arrumado e tal. Um certo dia, o ministério tava lá, foi um rapaz pegar, que tava todo bonitão, calça apertadinha, tudo, sabe? Terno, o cara bem alinhado mesmo, o cara de presença. Aí pegou e todo mundo, entraram no moto lá, o braço prateado. Aí, beleza. Passou, não. Aí a pastora, em nome de Deus, em nome de Deus. Ó, pastor, tô falando. Aí, chegou no belo dia, ele na pastor, fez a reunião. Vem cá, pelo amor de Deus, aconteceu algo com quem, pastor? Sabe aquele rapaz? Falei, aí todo mundo sobre lá, né? Professor, olha, saiu com a menina na igreja na mesma noite lá que ele pregou. Tá vendo? A gente, às vezes, a gente também Claro. não pode. Não, tem o outro lado da moeda. Não, isso aí é uma coisa. Entendeu? Não tô falando. Isso é uma coisa, isso infelizmente acontece. Mas aí já Eu só- encara a questão aqui é a questão da linguagem corporal, da ética. Você é pregador da noite. Não, você Pregador da aí noite. já pagou o Uber aí, hein? Devia Foi ser. pra onde será, Eva? Entra no dia pra onde será? Pega ele. Bom, pessoal, aula encerrada. Ah, não, pastor, tá bom.